como meu herdeiro. William assume agora os títulos escoceses que tanto significaram para mim. Ele me sucede como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades pelo Ducado da Cornualha. Quando as portas do palácio se abriram, o mundo esperava tradição, sobriedade e simbolismo. Em vez disso, a história mudou. Guilherme e Catarina se apresentaram, não como herdeiros em potencial, mas como figuras que carregavam o peso da coroa. A presença deles era carregada de autoridade e finalidade. Cada movimento parecia deliberado, cada sorriso repleto de significado, enquanto o poder era reconfigurado diante das câmeras. Membros da família real assistiram em silêncio enquanto as expectativas desmoronavam. Afinal, essa aparição foi meramente cerimonial ou um sinal claro de que um novo reinado havia começado? Uma cerimônia, com o objetivo de tranquilizar. A coroa. A suave luz da manhã penetrava pelos vitrais da abadia de Westminster, depositando-se silenciosamente sobre a pedra que testemunhara séculos de poder, promessas e incertezas. O que ali se desenrolava era apresentado como uma cerimônia de bênção, mas aqueles que observavam atentamente compreendiam que se tratava de algo muito mais premeditado. No início de 2025, o palácio enfrentava uma pressão crescente para transmitir estabilidade após meses de especulação em torno da saúde do rei Charles. Especulação que o perseguia implacavelmente desde sua coroação em maio de 2023. Este encontro foi concebido para falar sem palavras. A coroa permanecia estável e seu futuro já estava preparado. No centro dessa mensagem estavam o príncipe William e Catherine, figuras cuidadosamente apresentadas como o próximo pilar da monarquia. William parecia sereno, até mesmo distante, a inquietação de seus anos de juventude há muito substituída por uma quietude controlada, moldada por décadas de expectativa. Ele aprendera a paciência sob a rainha Elizabeth II e a disciplina sob a tutela de seu pai, e agora se portava como um homem plenamente consciente do que o aguardava. Catherine, ao lado dele, dominava a sala com uma autoridade serena. Seu retorno à vida pública após problemas de saúde em 2024 transformou sua imagem. Ela não projetava mais apenas uma reserva gentil, mas sim uma postura determinada. Cada movimento, cada detalhe de sua aparência transmitia segurança e resistência. Por trás da superfície impecável, porém, a tensão persistia. Em espaços privados, do castelo de Windsor ao palácio de Buckingham, as conversas sobre a sucessão haviam se tornado menos teóricas. A própria cerimônia, oficialmente apresentada como uma demonstração de continuidade, tinha o objetivo de silenciar essas discussões. No entanto, os símbolos têm poder, e até mesmo o silêncio pode falar. Enquanto as autoridades se acomodavam em seus lugares e a música cerimonial ecoava pela abadia, a atenção se voltou para um espaço que permanecia visivelmente vazio. A rainha Camila, que deveria entrar ao lado do rei como sinal de unidade, não compareceu. A ausência foi sutil, mas inconfundível. Para uma instituição construída sobre a precisão, tal desvio tinha grande peso. A trajetória de Camila, de forasteira a consorte, foi longa e árdua, mas também remodelou a dinâmica familiar, particularmente com William. Desde o falecimento da rainha Elizabeth II, em 2022, Camila tem demonstrado uma autoridade mais clara, determinada a definir seu papel em vez de se deixar absorver por ele. William percebeu a mudança imediatamente. Sua reação foi contida, mas reveladora. Catherine ajustou-se instintivamente, sua presença se expandindo para estabilizar o equilíbrio visual. Para aqueles familiarizados com os bastidores do palácio, a cadeira vazia sugeria mais do que um mero atraso. O evento refletia lutas não resolvidas por influência e visibilidade dentro de uma monarquia em processo de modernização. A abadia permaneceu calma, quase reverent, mas o momento expôs o que cerimônias cuidadosamente planejadas muitas vezes ocultam. A coroa projetava certeza, mas dentro de seus muros, o poder ainda estava sendo negociado. O que deveria ter tranquilizado o público, acabou revelando a fragilidade do simbolismo quando a unidade vacila, mesmo que por um instante. Mas quando a unidade se fragmentou silenciosamente, um ato sutil ocorrido dentro da abadia de Westminster revelou a verdadeira fragilidade do poder e do simbolismo. Uma cerimônia que se recusou a obedecer. Um ato silencioso de desafio pairava no ar da abadia de Westminster, sutil o suficiente para escapar das câmeras, mas pesado o bastante para perturbar aqueles que compreendiam o poder.
A obsessão da mídia com William e Catherine moldara todas as expectativas para aquele dia, e a cerimônia tinha o propósito de confirmar um futuro já aceito pelo público. No início da primavera, sob arcos de pedra que testemunharam séculos de ordem, a monarquia reuniu-se para demonstrar união. Contudo, essa união mostrou-se frágil quando os sinos começaram a tocar, suas notas graves ecoando pela nave como um aviso que ninguém queria ouvir. Muito antes de a perturbação se tornar visível, ela já era sentida. Os consultores passaram meses a aperfeiçoar cada movimento, cada pausa, cada respiração da cerimônia. O tapete vermelho não era apenas um tecido, mas uma fronteira, separando funções cuidadosamente acordadas a portas fechadas. O rei Carlos permaneceu sereno, com a atenção voltada para a frente, ciente de que aquele momento serviria para elevar seu filho e nora perante Deus e a nação. A atmosfera exigia quietude, reverência e submissão à tradição. Então, um som agudo e inesperado ecoou do outro lado da abadia. As grandes portas de madeira se abriram com uma força urgente, destruindo a ilusão de controle. Cabeças se viraram antes que a permissão pudesse ser concedida. Uma figura solitária avançou, determinada, impassível ao choque que percorreu os bancos. Essa não foi uma entrada simbólica planejada na ordem da cerimônia. Foi uma declaração. A cerimônia saiu do roteiro e mergulhou na incerteza. Os saltos de Camila batiam no mármore com muita rapidez e ruidosidade, carregando uma insistência que rompia o coro que se dissipava. Ignorando o caminho discreto que lhe fora preparado, ela cruzou a passagem central, rompendo a linha invisível que protegia o príncipe e a princesa de Gales. Os rostos se enrijeceram. O clero hesitou. Ninguém interveio, despreparado para tal desafio. À medida que ela se aproximava do santuário, o ar se tornava mais tenso. William permaneceu imóvel, sua postura impecável, a disciplina do dever mantendo-o no lugar. Apenas o tensionamento de sua mandíbula indicava a tensão sob a superfície. Catherine percebeu tudo. Ela percebeu a respiração irregular ao seu lado, o esforço sutil para avançar, a tentativa de recuperar espaço e atenção. Quando Camila se moveu para interromper o enquadramento da câmera, Catherine respondeu apenas com um olhar breve e preciso. Foi o suficiente. O que se seguiu perturbou até os observadores mais experientes. Enquanto o arcebispo preparava a invocação, Camila estendeu a mão em direção aos objetos sagrados, ultrapassando uma linha reservada apenas ao soberano e seu herdeiro. Suas palavras ao clero próximo foram baixas, urgentes e invisíveis ao público, mas seu efeito foi imediato. O ritmo da cerimônia se rompeu. O silêncio se fez onde a oração deveria ter continuado. Em um lugar definido pela continuidade, o momento expôs algo cru e não resolvido. Sob o ouro, as vestes e a pedra ancestral, desenrolava-se uma luta não pela cerimônia, mas pela relevância. Quando a cerimônia recomeçou, todos compreenderam que algo irreversível havia ocorrido. A abadia permaneceria como sempre fora. Mas o equilíbrio dentro da monarquia havia mudado, silenciosamente, inequivocamente e à vista de todos para a história. Será que essa mudança silenciosa na monarquia escondia algo mais profundo? Será que a quietude antinatural dentro da abadia de Westminster insinuava segredos prestes a serem revelados? O silêncio que reescreveu a coroa. A quietude dentro da abadia de Westminster era tão completa que parecia antinatural, como se o próprio tempo tivesse recebido a ordem de esperar. Muito antes de alguém compreender plenamente o que estava acontecendo, a tradição vacilou sob o peso de algo imprevisto. O clero, que havia passado a vida ensaiando a cerimônia de memória, permaneceu imóvel, dividido entre o instinto e a incredulidade. Até mesmo as pedras antigas, desgastadas por séculos de passos, pareciam prender a respiração enquanto o ritual se desviava de seu caminho meticulosamente planejado. Lentes escondidas captaram o que o protocolo normalmente oculta. Mandíbulas cerradas, olhares surpresos, mãos cerradas com muita força. Entre os membros da realeza reunidos, a confusão se espalhou silenciosamente, mas visivelmente. Isso não foi apenas uma interrupção, foi uma fratura, uma abertura no âmago de um momento sagrado. O que deveria simbolizar a união agora expunha tensões, e uma figura que buscava afirmação sob os holofotes havia interpretado mal o ritmo da situação. A harmonia exigida pelo ambiente não permitia improvisações. O rei Carlos III percebeu mais do que a pausa. Ele leu a sala com a perspicácia de um homem que esperara décadas por esse papel. O cansaço que o acompanhava em aparições públicas no início de 2023 havia desaparecido.
Em seu lugar, estava um governante totalmente presente, atento às consequências. Ele notou a incerteza do filho, a serenidade da nora e a inegável perda de controle da mulher ao seu lado. Aquele momento, pesado e humilhante, não era isolado. Era o eco de avisos anteriores, de pequenos deslizes que haviam sido ignorados ou perdoados. O silêncio se prolongou até se tornar insuportável. O vento sussurrava pelas janelas altas, carregando o som tênue da cidade para além dos muros da abadia. As câmeras registravam tudo, preservando expressões que a história mais tarde dissecaria. Era esse tipo de pausa que força decisões, o tipo de pausa da qual os líderes ou se esquivam ou a abraçam. Quando o rei se moveu, não foi um movimento apressado nem dramático. Seus sapatos tocaram o chão de pedra com uma certeza deliberada, enquanto ele avançava em direção ao santuário, cada passo carregando um significado. O clero permaneceu imóvel, como peças deixadas para trás em um tabuleiro onde o jogo havia mudado repentinamente. Ele não desviou o olhar. Seu olhar permaneceu fixo à frente, na luz que filtrava pelos vitrais, como se extraísse força de séculos de continuidade, mesmo enquanto se preparava para remodelá-los. A coroa que ele alcançou não era aquela que deslumbra nos retratos. Era menor, simbólica, carregada de promessas em vez de ostentação. Ao erguê-la, Charles não estava corrigindo um erro momentâneo. Ele estava reafirmando o controle sobre uma narrativa que ameaçava desmoronar. A perturbação, que visava assegurar o status, acabou por justificar uma mudança há muito ponderada, um ajuste cuidadoso disfarçado de cerimônia. O que se seguiu seria discutido em sussurros muito depois do esvaziamento da abadia, por toda a Grã-Bretanha e muito além de Londres. Naquele instante suspenso, o poder mudou de forma silenciosamente. A tradição sobreviveu, mas não permaneceu intocada. E, à medida que o ritual foi retomado, fê-lo sob uma nova perspectiva. Mesmo em lugares regidos pela história, a autoridade ainda pertence àqueles dispostos a agir quando o silêncio se torna ensurdecedor demais para ser ignorado. Então, quando o silêncio falou mais alto que as palavras, que momento chocante se desenrolou sob os arcos da abadia de Westminster, onde cada brilho dourado insinuava uma mudança histórica. O momento em que a autoridade mudou de mãos. O metal precioso captou a luz de uma forma que silenciou o vasto salão, seu brilho intenso e implacável, refletindo não cerimônia, mas determinação. Sob os altos arcos da abadia de Westminster, a história mudou sem aviso prévio. O manto do rei ondulava enquanto ele se movia com determinação, ignorando a sequência cuidadosamente planejada meses antes por assessores e oficiais. O que se seguiu não estava previsto em nenhum programa, mas teve mais peso do que qualquer declaração ensaiada. O rei Charles não esperou por instruções ou sinais. Ele avançou por conta própria, segurando firmemente a coroa simbólica, transformando o antigo ritual em algo profundamente pessoal. Naquele instante, a cerimônia deixou de ser apenas uma questão de tradição. Tornou-se uma declaração de intenções inequívoca. O silêncio que se espalhou pela abadia era pesado, pressionando as paredes enquanto milhares pressentiam algo irreversível se desenrolando. William permaneceu imóvel, consciente de que cada movimento reverberaria para além do momento. Sua postura demonstrava prontidão, não hesitação. Um homem há muito preparado para um destino que antes lhe parecia distante. Catarina estava ao lado dele, serena, porém atenta, compreendendo plenamente o significado implícito na abordagem deliberada do rei. Não se tratava de um teatro simbólico. Era um reconhecimento concedido abertamente e sem desculpas, confirmando seu papel como pilar central do futuro da monarquia. A mão do rei mostrava as marcas da idade, mas quando a coroa foi erguida entre eles, firmou-se com uma força surpreendente. Aquele gesto silencioso carregava a força de gerações. Nenhum hino se seguiu, nenhuma voz quebrou o silêncio. A força do momento residia na contenção, na ausência deliberada de espetáculo. Três vidas, unidas pelo dever e pelos laços de sangue, cruzaram-se de uma forma que remodelou o equilíbrio de influência dentro da família real. Do outro lado do corredor, Camila permanecia imóvel. O posicionamento era impossível de ignorar. O ato se desenrolou bem diante dela, dissipando qualquer ilusão de comando compartilhado. Naquele instante, anos de manobras cuidadosas se desfizeram. A mensagem era clara. A autoridade não vacilava nem negociava. Era reivindicada e confirmada. O ar parecia mais rarefeito onde ela estava, o peso da exclusão visível em sua expressão. O que havia sido apresentado publicamente como uma garantia sobre a estabilidade da monarquia transformou-se em algo muito maior.
Observadores mais tarde falaram daquele dia como um ponto de virada, uma declaração silenciosa de que o futuro já estava assegurado. O cenário, o momento, até mesmo a sobriedade foram deliberados. Londres não testemunhava uma transferência tão decisiva de autoridade moral há décadas. À medida que a cerimônia prosseguia, seu propósito original parecia distante. William e Catherine estavam transformados, com uma presença que não precisava de validação. A abadia, impregnada de séculos de coroações e votos, testemunhou mais uma vez a capacidade da monarquia de evoluir sem se romper. Muito depois das orações finais terem se dissipado, uma verdade permaneceu inegável. O centro de gravidade havia mudado, e o caminho à frente fora inequivocamente marcado pelo próprio rei. Que segredos o caminho cuidadosamente traçado pelo rei escondia, e como os portões fechados do Palácio de Buckingham mudariam tudo por trás dos muros reais, o dia em que as linhas do palácio foram redesenhadas. Os portões do Palácio de Buckingham se fecharam atrás da comitiva real, selando mais do que apenas os ecos dos aplausos da multidão. Dentro dos muros do palácio, um peso pairava no ar. Um peso que não podia ser dissipado por cerimônias ou tradições. Poucas horas antes, na Abadia de Westminster, um momento que deveria tranquilizar o mundo em 2023, havia fraturado algo frágil. O que ali se desenrolara permaneceu vivo nos pensamentos do rei Charles, acompanhando-o pelos corredores polidos até o coração do próprio palácio. Quando o rei se retirou para seus aposentos particulares, não houve um desapego gradual à pompa. O silêncio que se seguiu foi pesado, deliberado e definitivo. Camila permaneceu em pé diante dele, ainda atenta à urgência da situação na abadia, mas o conforto familiar entre eles havia desaparecido. O que restou foi um governante confrontando o que ele acreditava ser uma grave quebra, não apenas de protocolo, mas de confiança. Para Carlos, o incidente não era um drama pessoal. Era uma ferida pública infligida justamente no lugar onde a continuidade deveria ser sagrada. Em vez de elevar a voz, o rei optou pela precisão. Ele viu os eventos em Westminster como uma ameaça à imagem da monarquia num momento em que a estabilidade era crucial. As lembranças da disciplina rigorosa de sua falecida mãe e décadas de contenção guiaram sua resposta. Com serena determinação, ele recorreu aos cronogramas já elaborados meses antes, desfiles militares, visitas diplomáticas e viagens ao exterior planejadas para reforçar a unidade. Uma a uma. As mudanças foram feitas. Nomes foram riscados, funções redistribuídas. Cada decisão tomada com autoridade discreta. As ordens foram transmitidas rapidamente por meio de secretários particulares e assessores de alto escalão. Ao final daquela tarde, a presença pública de Camila havia sido drasticamente reduzida. As aparições na varanda foram limitadas e as recepções de Estado ajustadas. Seu título permaneceu, mas a influência a ele associada foi drasticamente reduzida. Não se tratava de uma demissão pública, mas de algo mais frio, um distanciamento controlado que transmitia uma mensagem clara por todo o palácio. Em outras partes do edifício, o príncipe William e Catherine foram chamados, não como observadores, mas como figuras centrais. O tom mudou quando o rei se dirigiu ao filho. A responsabilidade deixou de ser teórica. Daquele momento em diante, o príncipe e a princesa de Gales ficariam responsáveis pela coordenação das principais aparições reais e pelas mensagens públicas. O futuro da monarquia estava sendo apresentado de forma deliberada, com foco na clareza e na segurança. Ao anoitecer, o palácio já estava se adaptando. Os funcionários atualizavam os documentos discretamente. Novos cronogramas foram divulgados. Sussurros percorreram escritórios e corredores enquanto expectativas antigas eram reescritas em tempo real. O equilíbrio da visibilidade havia mudado, e todos sentiam isso. O que o público nunca viu foi a rapidez com que tudo aconteceu, a forma como a tradição se curvou sem se romper, guiada por um rei determinado a proteger a instituição acima da lealdade pessoal. Em um único dia, moldado pelos eventos na Abadia de Westminster e selado atrás dos muros do Palácio de Buckingham, a ordem interna da monarquia foi remodelada, não por meio de espetáculo, mas por meio de um controle firme e inconfundível. E quando o palácio mergulhou naquele silêncio deliberado, que movimentos de poder ocultos estavam silenciosamente remodelando a monarquia nos bastidores? Quando a coroa mudou de mãos discretamente. O silêncio que se instalou nos corredores do palácio pareceu intencional, quase ensaiado, como se o próprio edifício compreendesse que algo permanente havia mudado. Após a cerimônia na Abadia de Westminster, no início de 2024, a monarquia não entrou em colapso.
Em vez disso, tudo aconteceu com uma urgência calma, como um sistema corrigindo seu curso. As ordens fluíam rapidamente, as portas abriam e fechavam sem alarde, e rotinas antigas eram silenciosamente reescritas. O poder não era anunciado. Foi redirecionado, e sua nova direção apontava firmemente para o Palácio de Kensington. Em poucos dias, os escritórios de William ficaram excepcionalmente movimentados. Documentos que antes passavam por várias instâncias de aprovação agora chegavam primeiro a ele. Informações de segurança, atualizações diplomáticas e previsões da mídia chegavam antes do amanhecer. Isso não era um ensaio para um papel futuro. Era uma autoridade em tempo real. William encarou a responsabilidade com foco preciso, moldado por disciplina e preparação. As reuniões tornaram-se mais curtas, as decisões mais claras e os atrasos deixaram de ser tolerados. Aqueles que o rodeavam perceberam isso imediatamente. O período de espera havia terminado. Ao seu lado, Catarina remodelou a imagem pública da monarquia. Ela foi além da cerimônia e do simbolismo, assumindo um papel ativo na definição da forma como a instituição se comunicava com o público. Sessões de estratégia substituíram o planejamento superficial. Cada aparição, cada gesto, carregava uma intenção. Ela trouxe calor humano sem ser excessivamente gentil, simplicidade sem baixar os padrões. Num momento em que a incerteza poderia ter abalado a confiança pública, Catarina ofereceu firmeza. Sua presença tornou-se uma garantia silenciosa de que a coroa era segura, humana e ainda relevante. Em outros lugares, a atmosfera era notavelmente diferente. Em Clarence House, o mundo de Camila se restringiu. Seu nome aparecia com menos frequência nas escalas de trabalho. Convites que antes pareciam automáticos tornaram-se raros ou cuidadosamente limitados. Em meados de 2024, sua ausência em grandes eventos estaduais deixou de ser sutil. Era algo compreendido. O recolhimento substituiu a rotina e o isolamento veio em seguida. O que ela perdeu foi além da visibilidade. Foi a influência, a proximidade e a confiança tácita que outrora definiam seu lugar ao lado do rei. Enquanto isso, o rei Charles agiu com uma clareza que surpreendeu até mesmo seus críticos. Em vez de deixar que a lealdade pessoal nublasse seu julgamento, ele optou pela moderação. Seu foco se voltou firmemente para a continuidade e a proteção do futuro da coroa. Observadores descreveram a ação como um sacrifício, uma decisão de colocar a instituição acima de sentimentalismos. Ao conceder poder discretamente ao filho e à nora, Charles estabilizou uma monarquia que havia sofrido anos de turbulência. A reação pública foi imediata. As pesquisas realizadas em Londres e em outros lugares refletiram uma confiança renovada. Uma nação cansada de conflitos internos e erros públicos respondeu com firmeza e união. A cobertura da mídia mudou de tom. Em vez de se deter na divisão, a atenção se voltou para uma parceria funcional, com Charles fornecendo autoridade, William oferecendo liderança e Catherine moldando a conexão. Comentaristas chamaram isso de reinício, até mesmo de renascimento. O que se desenrolou não foi dramático no sentido tradicional. Não houve discursos anunciando mudanças, nem declarações formais de perdas ou ganhos. No entanto, a transformação era inegável. Quando o verão chegou, a monarquia já operava em um novo ritmo. Algumas figuras avançaram, outras recuaram, e a coroa continuou, silenciosamente alterada, cuidadosamente protegida e firmemente alinhada com o futuro que já se desenhava. Mas, enquanto o palácio se remodelava silenciosamente, que mudanças inesperadas fervilhavam a portas fechadas. Uma coroa silenciosa, um novo comando, uma mudança sutil, porém decisiva, varreu a Casa Real, alterando seu ritmo muito antes que o público a percebesse por completo. Mesas mudaram de lugar, conselheiros foram substituídos e rostos familiares desapareceram silenciosamente dos corredores do palácio. Aqueles que antes gravitavam em torno da influência de Camila viram-se substituídos por mentes mais jovens e perspicazes, alinhadas com o príncipe William e a princesa Catherine. Não houve anúncio, debate ou defesa. Simplesmente aconteceu, passo a passo, até que uma atmosfera diferente se instalou na instituição. Meses antes, dentro dos muros de pedra da Abadia de Westminster, um momento que deveria projetar união expôs, em vez disso, fissuras que poucos podiam ignorar. No final de 2023, aquela cerimônia havia se tornado mais do que um evento público. Ela se consolidou como um ponto de referência sussurrado nos círculos da realeza. A própria Abadia, após absorver brevemente a tensão e os erros de julgamento, retornou à sua tranquilidade habitual. Contudo, essa calma carregava um peso.
Ela simbolizava a aceitação de uma nova direção, moldada pelo conflito e não apenas pela tradição. Nos bastidores, o poder se manifestava nos detalhes. A disposição dos assentos favorecia sutilmente o príncipe e a princesa de Gales. As ordens de fala os colocavam em posição de destaque. Os patrocínios antes considerados simbólicos foram reatribuídos com intenção. Nada pareceu apressado. Como uma forte correnteza sob águas calmas, a transição remodelou tudo silenciosamente. William e Catherine não declararam autoridade. Eles a demonstraram, permitindo que a coerência e a clareza falassem por si. No início de 2024, o palácio já não se sentia dividido. O rei Charles, antes sobrecarregado pela tensão de equilibrar afeto e dever, parecia visivelmente mais leve. Observadores notaram uma calma que lhe faltava há anos. A escolha feita dentro da abadia resolveu um conflito interno. Com o futuro assegurado, ele não precisava mais administrar lealdades conflitantes. O peso simbólico da coroa havia mudado, aliviando a sua própria. O que mais importava para o rei não era mais a duração do seu reinado, mas sim o seu desfecho. Garantir a estabilidade tornou-se seu triunfo silencioso. William, ele viu mais do que um sol. Viu uma continuidade forjada sob pressão, alguém moldado por momentos em que a própria monarquia parecia frágil. O entendimento mútuo, nascido em momentos de tensão interna, criou uma confiança mais profunda do que a tradição. O papel de Catherine provou ser igualmente crucial. Sua presença constante e abordagem disciplinada reforçaram a sensação de que o futuro já estava se concretizando. Em conjunto, os Waleses representaram algo cuidadosamente preparado, em vez de algo reivindicado abruptamente. Sua influência foi além das aparências, orientando decisões que alinharam a instituição a uma visão de longo prazo. O tempo passou, mas a importância dessas mudanças não se dissipou. O que surgiu não foi uma derrubada dramática, mas uma recalibração. A monarquia ajustou seu centro de gravidade, estabelecendo-se em uma estrutura projetada para a durabilidade. Sem espetáculo ou declaração, um novo comando tomou conta, remodelando o caminho da dinastia e garantindo que, quando o próximo capítulo chegar por completo, o faça com certeza, e não com dúvida. Como foi que a confiança serena de William e Catherine conseguiu atrair a atenção sem dizer uma palavra, deixando o mundo inteiro em êxtase? Quando a coroa passou de mãos silenciosamente. A autoridade não chegou com trombetas ou anúncios formais. Ela se instalou no ambiente por meio da postura, do silêncio e da certeza. William e Catherine transitavam pela vida pública com uma calma que parecia conquistada e não ensaiada, como se o peso da coroa já tivesse encontrado seu lugar natural. No início da década de 2020, suas aparições deixaram de ser gestos simbólicos de preparação e passaram a ter consequências. Cada compromisso demonstrava que o poder já não estava à espreita, mas sim atuando à vista de todos, firme e seguro. Muito antes de a Abadaia de Westminster atrair o olhar do mundo, a mudança já estava em curso. A presença de Guilherme havia se intensificado. Ele ouvia mais do que falava, mas quando as decisões eram tomadas, eram precisas. Os mais próximos da instituição foram os primeiros a perceber. Ele não estava apenas apoiando o rei. Ele traduzia a visão em ação, moldando uma monarquia moderna por meio de uma disciplina silenciosa. Catarina complementava essa força com uma competência totalmente diferente. Sua influência não se baseava em ordens, mas em clareza. Ela liderou iniciativas, redefiniu as expectativas do público e personificou uma confiança que não precisava de explicações. Juntos, eles projetaram uma união que parecia inabalável, não forçada. A confiança do público surgiu naturalmente. As multidões já não assistiam por hábito, mas com convicção. A monarquia, há muito acusada de estar à deriva, subitamente parecia estar novamente ancorada. Em contrapartida, outra figura começou a perder relevância. O papel de Camila diminuiu não por decreto oficial, mas por sua ausência. Sua visibilidade se tornou escassa, sua influência restrita, até que Clarence House deixou de ser uma residência e se tornou um espaço silencioso de espera. Os corredores, antes movimentados por propósitos, tornaram-se silenciosos. As tentativas de reafirmar a relevância após a cerimônia na abadia apenas aprofundaram a divisão, transformando a ambição em isolamento. Aquela cerimônia, realizada em Londres e apresentada como uma forma de tranquilizar o rei em meio às preocupações com sua saúde, tornou-se algo completamente diferente. Seu objetivo era acalmar os ânimos.
Em vez disso, esclareceu a realidade. A ordem cuidadosamente planejada se desfez, e desse desmoronamento emergiu uma verdade que poucos poderiam negar. O poder já havia mudado de mãos. O que se desenrolou sob as antigas abóbadas não foi o caos, mas a correção. A sucessão deixou de ser um futuro abstrato e revelou-se como uma condição presente. Ao cair da noite sobre o Tâmisa, a abadia permanecia inalterada em pedra, mas transformada em significado. Quando o rei Charles avançou com a coroa, o momento teve um peso que transcendeu o ritual. Sinalizou resolução. Sua decisão foi firme, inequívoca e definitiva. Guilherme e Catarina não reivindicaram a autoridade. Ela lhes foi conferida publicamente e sem possibilidade de retratação. A partir desse momento, seu caminho deixou de ser condicional. A história raramente anuncia seus pontos de virada. Às vezes, permite que se desenrolem silenciosamente, deixando que as pessoas percebam o que testemunharam somente depois do ocorrido. Quando a nação finalmente compreendeu, a transformação já estava completa. A coroa não havia sido tomada nem contestada. Simplesmente se estabeleceu onde lhe pertencia, deixando para trás a tensão do passado e avançando com confiança para um futuro já em movimento. Então, o que você acha que essa primeira aparição realmente revelou sobre poder, momento certo e o futuro da coroa? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado.